Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui nessa casa conhecida como casa de oração, para meditar na palavra do Senhor, um capítulo por dia. Esse é o propósito. Pegue aí a sua Bíblia, vamos se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias com primícia. Agora a pastora retornou, em nome de Jesus, já estava com saudade, né? Vamos lá se alimentar dessa palavra, que eu creio que Deus tem algo para entregar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero, antes de mais nada, para vocês que ali eu compartilhei a respeito do menino, do Pedro, de 2 aninhos, que estava ali com uma bactéria. Ele já está bem melhor, já está assim praticamente curado. E a tia dele, o qual nos procurou para que nós estivéssemos ali em oração, disse que não foi descoberta a causa, só que Deus veio com a cura, mesmo antes dos médicos entender ou medicar ou tratar especificamente. Então ali é o nome de Deus sendo realmente glorificado através da vida dessa criança, do Pedro. E muito a gente tem assim, ouvido as pessoas compartilhar ali bênçãos, milagres. Então eu falo para você, a oração ela tem poder. Às vezes você pensa, mas eu não vou compartilhar o meu pedido de oração, não vou me expor. Só que, a partir do momento que você coloca ali, alguém se compadece da sua causa. Nós colocamos aqui em oração, e não é o fato de nós colocarmos em oração, eu e o Rodolfo, e o pastor Rodolfo, mas é o fato de nós ali orarmos, porque é Deus que faz o milagre. Então, irmãos, vamos crer no nosso milagre, vamos estar nos unindo aí em oração. A Eudilane, a filha dela, Maria Eduarda, completando 17 anos, vamos estar orando pela vida dela também. E eu só tenho assim, gratidão no meu coração por essa caminhada que Deus tem concedido ao lado de vocês. Amém? Então vamos meditar aqui, 2 Crônicas, capítulo 25. Um beijo para minha amiga Ida. Bom dia, Ida. Ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas que você vai ver. O reinado de Amazias. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas, versículo 5. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age
e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa. Ardendo em ira, animou-se Amazias e, conduzindo seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Deus repreende Amazias por ser este idólatra. Versículo 14. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Eita, que ignorância, não? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Amazias derrotado por Jeoás, versículo 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoá, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Olha aqui, que ideia de jirico, como diria minha mãe. Meçamos armas, vamos ver aqui, né? Quem tem as armas melhores. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: da tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fique em casa, porque provocarias o mal, para caíres tu e Judá contigo. Olha só, né? O rei de Judá aqui já falando para ele: ei, para com isso, né? E olha só, mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Deus de Obed com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás,
filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Amém? Gente, esse capítulo aqui a gente conhece um pouquinho sobre Amazias, né? Ele seguiu o estilo, né, da obediência descomprometida de Joás. Então ele estava ali, né, o texto até fala aqui, que ele estava seguindo, mas ele não tinha um comprometimento total, né? Ele estava fazendo em partes. É que nem aqueles cristãos que tem hoje em dia por aí, né? Que eu creio que não é você, que escolhe aquilo que ele vai seguir. Aquilo que ele vai seguir, isso aqui é bom, eu vou fazer. Isso daqui dá pra mim, eu vou fazer. Isso aqui é muito difícil, isso aqui, jejuar não é pra mim. Orar eu oro. Ler a Bíblia, um capítulo por dia não é pra mim, mas ler de vez em quando, entende? Então, ele tava desse jeito, tá escolhendo o que fazer, né? Da forma dele, ou seja, de qualquer jeito, né? E ali, olha só, né? Ele agiu de acordo com a lei do Senhor, e como homem de Deus, o Vale do Sal fica ao sul do Mar Morto. Seir era habitada pelos edomitas, desde Samaria até Bet-Horon. É uma referência à fronteira norte do reino de Amazias. O ataque dos soldados dispensados por Amazias explica por que esse rei provocou a guerra com Israel. Bom, aqui ficou meio confuso, mas o que quer dizer aqui, né? Amazias, né, gente, ele estava cantando vitória antes do tempo, né? Ele ali chegou até ali a petulância de querer medir as armas porque ele estava se achando demais, né? Então ali ele estava comemorando a vitória antes do tempo. E ali, né, o rei ali de Israel, né, ele fala para ele aqui, né? Ele fala aqui, né, olha. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel. Então ele mandou o rei de Israel vir para que eles iriam ali medir as armas, né? Para que eles fossem ali ver quem que era o melhor. E ele fala para ele, rapaz, né? Não vamos fazer isso não. Vamos cada um para sua casa, isso não é necessário. E ali ele insiste, ele perde tanto que ele perde as coisas da casa do Senhor, ele perde tesouros, ele perde ouro. E isso vai vindo assim, né? Como o pastor Rodolfo sempre fala, um abismo chama outro abismo. E de repente ele caiu nas mãos daquele rei e acabou morrendo, né? O que valeu? Toda a prepotência e toda aquela arrogância, né? Eu vejo que a gente precisa, eu acho tão engraçado que eu acabei de lembrar agora que nós estávamos com a filha, né, de uma amiga nossa, que ela é muito inteligente. E ali ela estava falando para a mãe dela o que é humilde. E ali eu fiquei bem quieta, né, porque eu pensei, ela é muito inteligente, quero ver como que a mãe dela vai se sair dessa, né? E ali a mãe dela foi com toda a diplomacia, com todo carinho, explicando, olha, né, alguém vai e faz alguma coisa de errado. Essa pessoa ela é humilde para reconhecer o erro e pedir desculpa. Ela foi dando exemplos. Aí eu achei assim, nossa, legal, né? Ela vai entender, eu acho que sanou a dúvida dela. Aí ela virou e falou assim, mas então não é bom ser humilde, porque ninguém quer ser. Eu vejo que, tipo assim, ela quis dizer que ninguém segue aquilo, entendeu? Que no contexto que ela tava vivendo, ela não tá vendo as pessoas ser humilde. Então ela falou assim, então isso não é muito bom, mãe, porque eu não vejo muitas pessoas com essa qualidade, né? Então eu falo pra você assim,
a gente reconhecer os nossos erros e ter essa humildade não é para todo mundo, mas a gente, né? A gente está buscando o que? A santidade. E a santidade, ela é possível, irmãos. A santidade, ela não é você ser um santo que não faz nada de errado. Porque se a pessoa se acha um santo e ela se acha tão santificada que ela não tem pecado, ela já está pecando. Aí ela já caiu no conceito. Então, a santidade é você ser diferenciado no meio de uma roda de amigos. É todo mundo tá contando piada e de repente ali as piadas começam a ficar suja, ficar pesada e alguém virar e falar assim, não vamos fazer esse tipo de piada aqui não, porque o pastor Rodolfo tá aqui, ele não gosta dessas coisas. Não é a pessoa pegar e ver você como que tanto faz, tanto fez. Não, né, pastor? Diz aí! E envolve, né? Então, assim, é a pessoa identificar em você uma pessoa que não compartilha com tais coisas. Vamos fazer uma festa em casa? Vamos convidar, né? Ali a irmã, mas lembre-se que ela não toma cerveja. Já que a gente vai fazer a nossa baguncinha aqui, vamos trazer um suquinho para ela. É as pessoas identificar que você é uma pessoa diferente, que você tá no meio, que você é humilde o suficiente para estar no meio, para se relacionar, mas que você não se contamina, né? A pessoa vê em você uma pessoa diferenciada. É essa santidade que nós temos buscar, que estava bem longe aqui desse rei Amazias, né? Porque ele estava com a prepotência, com a arrogância tão em alta que a humildade passou longe. Então, que nós possamos aprender um pouquinho com essa palavra. O pastor Rodolfo estava com saudade de ouvir eu falar, por isso que ele está quietinho. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, te rendemos graças, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais um dia estar se alimentando da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor esteve conosco aqui, junto com os nossos irmãos em Cristo. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, que a gente possa, Senhor, se chegar mais diante do nosso Criador, sendo, Senhor, pessoas humildes, mansas, assim como o Senhor é, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz, clareie o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!